Essa nova ofensiva de hoje, que Celso Amorim classificou como revoltante, foi a mais mortal desde a Guerra do Líbano de 2006. Pelo menos 320 pessoas morreram. Essa cifra aumentou mais uma vez ainda hoje. E mais de 1.200 ficaram feridas, de acordo com informações das autoridades libanesas. Por isso, nós vamos chamar o Michel Gavendo, que traz mais informações ao vivo de Tel Aviv, em Israel. Michel Gavendo, muito boa tarde, boa noite para você aí no Oriente Médio. Olá, Yuri. Olá a todos. Sim, o número de mortos e feridos continua a subir. Como você lembrou, agora são 320 confirmados pelo Ministério da Saúde do Líbano, mas durante todo o dia, desde a manhã da segunda-feira, ainda madrugada aí no Brasil, a cada ataque israelense, o Ministério divulga novos números de mortos. O exército israelense agora confirmou que foram mais de 1.800 alvos atacados no Líbano durante todo o dia. Foram ataques intensos, tanto em termos de armas, de bombas, quanto na extensão geográfica. Saiu somente do sul do Líbano, que é a principal área do Hezbollah, e foi para quase todo o país, a costa também, o Vale do Bekaa no norte do Líbano, e também em Beirute. Israel confirmou que atacou um alvo que seria mais um líder do Hezbollah. A gente lembra que essa rodada começou na sexta-feira, quando Israel matou um líder do Hezbollah também em um apartamento em Beirute. Então hoje, agora há pouco, Israel confirma que atacou mais um líder do Hezbollah em Beirute. Ainda não há confirmação de quem é e se ele foi atingido pela bomba. Também há pânico e confusão, principalmente no sul do Líbano, porque o exército disse que vai continuar bombardeando e mandou mensagens para as pessoas deixarem a região. Há congestionamento, muita gente tentando sair, porque até o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, numa atitude não muito comum, ele se dirigiu diretamente para a população do Líbano, dizendo para as pessoas se afastarem de locais onde há presença do Hezbollah. Israel afirma que o Hezbollah esconde mísseis, armazéns e centros de comando e combatentes em áreas civis, principalmente nos vilarejos na região de montanhas no sul do Líbano. Então, hoje foram ataques muito intensos. O Hezbollah conseguiu também disparar contra Israel, também expandiu também a região, a área geográfica, atingiu áreas a mais de 100 quilômetros da fronteira com Israel. O Hezbollah, que vinha disparando somente contra a região da Galileia, bem na fronteira entre o Líbano e Israel, hoje conseguiu atingir a cidade de Haifa, que é a terceira maior cidade de Israel, a maior e mais importante cidade do norte do país, é uma cidade portuária, é o segundo maior porto de Israel, e também atingiu regiões na Cisjordânia, regiões onde há assentamentos judaicos, mas na mesma altura, na mesma direção de Tel Aviv. Segundo Israel, há a intenção do Hezbollah também disparar contra a região central do país, mas que o grupo ainda estaria se preparando para isso, porque teria sofrido bastantes baixas em termos de capacidade balística e capacidade de mísseis nessas blitz que Israel vem fazendo desde sexta-feira e que desde hoje de manhã se tornaram mais intensas, mais pesadas e também causando mais vítimas. Yuri. Michel, Débora Bergamasco falando aqui de Brasília contigo. Existia uma expectativa, um desejo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reocupar a região norte de Israel, devolver as pessoas que tiveram que sair de lá por causa do conflito, mas aí então, de repente, nesse contexto, é uma expectativa que fica ainda mais distante, né? Fala-se algo em relação a isso e também, Michel, em relação aos reféns, porque parece que agora esse assunto ficou um pouco de lado. Os reféns, eu digo, os reféns capturados pelo Hamas naquele ataque do ano passado. Boa noite para você. Oi, Débora, é verdade. O assunto dos reféns, que é a principal pauta dentro da sociedade de Israel, também a principal pauta de oposição de Benjamin Netanyahu, que acusa o governo dele de não fazer o suficiente
para negociar, chegar a um acordo, algum tipo de trégua com os Hamas para a libertação dos reféns. São cerca de 100 reféns, segundo a avaliação de Israel, estimativa metade ainda está viva e não há informações sobre o estado de saúde dos outros. Acontece que Israel, durante essa semana, a semana passada mudou o foco, agora o foco foi mudado pelas autoridades militares para o sul do Líbano. Netanyahu hoje, também na declaração, ele disse que Israel só vai parar os bombardeios quando os cidadãos que foram retirados do norte do país, são mais de 60 mil pessoas, puderem voltar para casa, para a região de fronteira com o Líbano, em segurança. Aquela região do Líbano, ela já foi uma região de paz, ela já foi conhecida como a boa fronteira entre Israel e o Líbano até o final da década de 70 do século passado, até 1980 ainda havia possibilidade de se atravessar por terra entre Israel e o Líbano. Haviam trabalhadores libaneses que entravam em Israel, havia também trabalhadores israelenses que passavam para o lado do Líbano. Netanyahu disse que esse agora é o principal objetivo, devolver a segurança para o norte do país. E é claro que com isso há bastante crítica da oposição. Agora mesmo, aqui próximo, na Avenida Marginal de Tel Aviv, seria a avenida que circunda a cidade, houve mais uma manifestação dessas famílias de reféns. Eles ainda não param e exigem que o governo volte, ou seja, não desvie a atenção para o tema dos reféns, que ainda é o mais sensível na sociedade de Israel. Michel Gavendo, ao vivo de Tel Aviv, com as informações.